Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Senhor, me dá graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Usa-me para a glória do Teu nome, porque Teu povo está aqui até agora, sedento por Te ouvir. Como Pedro, nos colocamos diante da Tua presença. Para quem iremos nós? Para a televisão? Para a TV a cabo? Para o sofá? Não, Senhor. Para quem iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna? O que encontramos em Ti não encontramos em nenhum outro lugar. Portanto, fala para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Quem orou comigo, diga amém. Como era o dia da preparação, os judeus então, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas dos crucificados e fossem tirados. Foram então os soldados e quebraram a perna do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente viu sair sangue e água. Aquele que o viu isto testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é a verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a outra escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 libras e uma mistura cara de mirra e aloés. E então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com especiarias aromáticas, como é costume dos judeus fazerem para a preparação daquele sepultamento. E você diz amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Corpo de Jesus. Eu acredito que é praticamente de comum acordo. Nós estamos diante da narrativa do momento literalmente crucial e mais importante da vida antes da ressurreição de Jesus Cristo. Momento da sua crucificação. Jesus anunciou por algumas vezes que seria entregue. E eu gosto dessa palavra, ao invés de dizer que ele seria pego, porque ele mesmo vai interromper Pilatos em dado momento, na hora que está sendo interrogado, depois de ser preso, capturado. Quando Pilatos tenta lhe favorecer o entendimento de que, dependendo do que Jesus suplicasse, dependendo do que Jesus falasse, Pilatos talvez o liberaria ou criaria algum estratagema, quem sabe para até tirá-lo daquela situação. Mas Jesus o interrompe, dizendo a ele: autoridade nenhuma você teria se do alto meu Pai não tivesse lhe dado. E aí ele diz assim: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Essa é a consciência de Jesus, ainda que revestido de humanidade. Essa é a consciência de Jesus, ainda consciente e sentindo dores na carne, no corpo, e por que não dizer no espírito, uma vez de que foi traído, veio para o que eram seus, e os seus não lhe receberam, nem de perto com a devida honra que lhe era digna de receber. Um Jesus cheio de dores, um Jesus marcado por açoite, marcado por chocarrice, uma coroa de espinhos vem sobre a sua cabeça,
para envergonhá-lo, para tentarem fazer uma chocarrice, um trocadilho, porque diziam ser o rei dos judeus. Uma capa ao seu envolto, diante de um corpo nu, massacrado, moído, e ali está se cumprindo tudo o que o profeta Isaías já havia liberado acerca dele, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, castigado, moído, pisado, golpeado, esbofeteado, cuspido. Digno de ser adorado, cuspido, digno de ser adorado, vituperado moralmente, violentado moralmente. O Filho do Deus vivo sendo diminuído pelo prisma dos carrascos, dos sumos sacerdotes, daqueles que deveriam defendê-lo, diminuindo aos pecados de Barrabás, dizendo: crucifica-o, solta o estuprador, solta o assassino e coloca na cruz o que se diz rei. Vai cumprir tudo o que estava dito sobre ele. Tudo Jesus cumpriu. Olhe para quem está ao seu lado e diga: tudo. Você não falou, diga: tudo. Jesus cumpriu. Tudo o que estava sobre ele, ele cumpriu. Jesus nunca quebrou a lei. Tudo o que estava na lei, Jesus cumpriu. Tudo. Tudo. A irmã Camila, Jesus operava maravilhas no sábado. Jesus nunca quebrou a lei. A própria lei tem uma emenda da qual se diz: a vida é maior do que o sábado. Por isso Jesus, quando levantou aquela mulher encurvada, ele disse: vocês tiram a ovelha do pasto, vocês desatolam um boi do pasto, mesmo sendo sábado, sobre a justificativa de que a vida é maior do que o sábado. Isso para proteger o dinheiro, para proteger a renda, para proteger o status social de vocês baseado nas finanças. Eu estou parafraseando o que Jesus disse para eles. Agora, porque eu curei uma mulher inteira, vocês querem dizer que eu estou quebrando a lei? Aí ele diz: cambada de hipócritas. Isso dentro da sinagoga, num dia de culto, num dia de ensino. Nunca quebrou a lei, íntegro, justo, cumpriu toda a justiça que lhe foi proposta entre os homens e do vosso Pai que está no céu. Pense no centro de coerência e você pensará em Jesus. No seu primeiro sermão, as pessoas acharam que ele era um revolucionário. Dizem que o próprio Judas, uma pessoa que estava dentro de um movimento partidarista, que acreditava no Messias, não para ser adorado como filho de Deus, mas o acreditava na certeza de que seria retirado de debaixo do subsídio, de debaixo do sistema romano. Dizem que foi ganho ali o seu coração no dia do primeiro sermão de Jesus em público, quando ele apareceu dizendo: não cuideis que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Algumas pessoas não entenderam, mas na verdade o que Jesus estava dizendo é: eu não vim desfazer a lei, eu vim ensinar para vocês como é que cumpre, porque os rituais de vocês são vazios de significado. Provo o que eu estou dizendo aqui, quando o próprio Jesus, diante de uma série de perguntas absurdas, diante de saduceus, diante de escribas e de muitos judeus e até sacerdotes que à volta dele o inquiriam, buscando alguma coisa que lhe fizesse cair em conduta, em alguma coisa que lhe fizesse se equivocar a palavra, ficaram admirados, porque Jesus falava de Abraão, Jesus falava de Moisés, e essas pessoas eram pessoas que eles se utilizavam para poder embasar a sua fé, e por isso achavam que não precisavam se arrepender e nem que precisavam se colocar diante de Jesus Cristo, admitindo ser ele o Filho de Deus. Aí Jesus vai tomar a palavra e vai dizer a eles, João capítulo de número 8, vocês não conhecem a mim porque nunca conheceram o meu Pai. Nunca, escuta isso, que isso é muito forte. Olha a discussão que Jesus vai ter com os religiosos da época.
Vocês não acreditam na minha palavra, porque na verdade não acreditam na palavra do meu pai. Vocês não têm contato com o meu pai. Aí eles dizem, você diz ser filho de Deus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai dizer assim, vocês também não são filhos de Abraão, porque Abraão era filho do meu pai. Vocês são filhos do diabo. Aí eles dizem, como é que você fala de Abraão, rapaz? Aí ele diz assim, Abraão me viu no meu dia e me glorificou. Não fez igual vocês não? Rapaz... Aí a cabeça deles, dá um nó. Aí eles usam Moisés. Aí Jesus diz, Moisés também me glorificou. Vocês são filhos do diabo, diz Jesus a eles, porque vocês amam a mentira. E se eu sou a verdade, vocês não se curvam a ela. Vocês são filho do diabo, porque quem ama a mentira é ele. Se eu contasse uma mentira, vocês me receberiam. Se eu contasse uma mentira, vocês me amariam. Moisés também padeceu na mão de vocês. Elias também sofreu na mão de vocês. João Batista já pereceu na mão de vocês. E agora venho eu trazendo a mesma palavra, e vocês usam eles para dizer que não crerem em mim. Esta é a doutrina do religioso. Ele fala do que os outros viveram. Sabe por quê? Ele nunca pode falar do que os outros viveram com Deus. Quem são essas pessoas? São pessoas que falam como eu vivo. Fala como você vive. Fala como você vive com Deus. Fala como você anda com Deus. E é tudo que elas podem falar. Por quê? Porque elas não têm relacionamento com Deus para dizer como elas vivem com Deus. Então elas gastam a vida delas e vivem uma vida em prol de viver a vida que alguém viveu antes delas com Deus. Acham que isso é o suficiente. Acham que falar do pastor é o suficiente? De falar como foram educadas por alguém é suficiente? Só que Jesus veio não para dizer como é que ele se comunicava ao Pai, mas para dizer que através dele nós poderíamos falar diretamente com o Pai. Não, eu vou falar de novo porque eu quero ver você celebrar o que Cristo nos concedeu. Jesus não veio para dizer como nós deveríamos falar com o Pai. Jesus veio para, através dele, fazer a ponte e nós falarmos diretamente com ele. Esta é a obra de Jesus. Esse Cristo amoroso vai sendo levado ao Calvário. E agora ele vai viver tudo que dele foi escrito. Cuspido, moído. Olha para quem está do teu lado e diga, há uma história. Diga, há uma história sobre mim que você não sabe. Diga para essa pessoa, você não sabe, mas eu tenho uma história. Uma história que vem antes do que o que pensam de você, do que o que acham de você. Uma história que define quem você é. Não por como você está agora, mas como Deus determinou que você seria quando projetou teu nascimento. Ele disse para o profeta Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E as nações te dei. Olha de novo para quem está ao teu lado e diz, eu tenho coisas. Você está com preguiça. Olhe para quem está ao seu lado e diga, eu tenho coisas. Diga, coisas, lugares, pessoas, virtudes que eu ainda não recebi, mas já são minhas. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Tudo que Jesus viveu já lhe era predito antes da sua existência carnal. Mãe Camila, então você não está falando de um sistema aleatório? Não, não estou. Eu estou falando que eu acredito piamente no que está escrito em João 15. E o que João 15 diz é, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos dei um nome. Para que vades e prosperem, vades e deis fruto. Tem coisas que não é porque não estão ainda na sua alçada, que não significam que não sejam suas. Tudo o que havia sido dito sobre Jesus estava sobre ele. E ele fugiu? Não, cumpriu. Tapa, cumpriu. Vergonha, cumpriu. Sortes lançadas entre suas roupas repartidas, cumpriu. Cuspe, cumpriu. Açoite de 40, cumpriu.
Prisão, cumpriu. Traição, cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo. Mas nós estamos vivendo um tempo onde queremos anular episódios da nossa história. Você quer esquecer que foi traída. Você quer esquecer que já foi decepcionado. Você quer esquecer que já foi envergonhado. Só que o Senhor está dizendo na história: cumpriu, cumpriu, cumpriu. Agora se prepare, porque se tu viveu o que estava para ser cumprido antes, te aguarda agora o cumprimento do depois. Pega na mão de quem está ao seu lado, pega na mão de quem, mas pega com graça. Mostra para ele que você não veio aqui fazer uma social não, que ele sentou do lado de um crente que tem propósito com Deus. Pega na mão dessa pessoa e diga: o que você não queria, cumpriu. O que você deseja também vai cumprir, e o que você não imagina também se cumprirá. Quem recebe essa palavra vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Ainda bem que você estava aí, que eu estava com desejo de pregar com você aí. O que estava aqui, está onde? Glória a Deus. Eu não vou demorar muito hoje não, é 30 minutos e eu vou encerrar, prometo. Mas quando eu ficar doida, vocês vão ficar doidos também. Tá bom? Não me vem com cerimônia de casamento, que isso me irrita. Você espera um pouquinho, aí você vai ver. Quando você vê quem entrou, se alinha com o Espírito que está me usando, porque é um só entre nós aqui. E aí vocês ficam doidos também. E alguém diz: irmã Camila, é para emocionar? Não é para emocionar não, mas eu não estou lidando com robô. Aqui tem uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E bom será que todas essas coisas se envolvam naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Olhe de novo para quem está ao seu lado e diga: vai cumprir tudo. Diga, vai cumprir tudo. Ei, vocês aí em cima, olhe para quem está ao seu lado e diga: vai cumprir tudo. Vai cumprir tudo. Acende a luz da galera ali, que eu não sei, acho que o escuro está inibindo eles. Olhe para quem está ao seu lado e diga: vai cumprir tudo. Você está entendendo, meu irmão? Vai cumprir tudo. O que você não queria, cumpriu. Agora o que você não imagina, vai cumprir também. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: calma. Vai haver escárnio, vai haver perseguição, haverão traições, decepções, e por vezes você estará frustrado, mas o Senhor diz: isso é a completude da tua história. Para que eu faça o que você não espera, é necessário que você se prepare para o que você espera. E no mundo tereis aflições. Ouça isso. Não é a irmã Camila que está ministrando essa palavra. O apóstolo Paulo, muito antes da irmã Camila, já ministrou o que eu vos digo nessa noite. E o que ele recebeu do Senhor, ele compartilhou. E ele disse: o que eu recebi, eu entrego. Sede meus imitadores. Então hoje eu quero copiar o sermão do apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Corinto. E ele diz o seguinte: vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Totalmente diferentes quanto indivíduos e únicos na sua função. Dedo mindinho de um lado, dedo indicador do outro. Todo mundo aqui compartilha dons, talentos, vidas, histórias independentes, mas que te unem ao mesmo corpo. Isso faz de você a igreja. Completa para mim, por favor. Isso faz de você Isso faz de você igreja. Você é a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? O corpo de Jesus. Por que é o corpo de Jesus? Porque a palavra de Deus garante, dizendo que Cristo é o cabeça. Quando nós olhamos para a revelação da narrativa de João, capítulo 19, ele está dizendo que, indiretamente, tudo que Jesus passou também se replicará. Mas não é só João que está tendo essa perspectiva. Não foi só Paulo que teve esta perspectiva. O próprio Cristo, antes de ser assunto aos céus, liberou poder para os seus discípulos e não mentiu. Disse-lhes: eu vos envio como ovelhas no meio
de lobos, mas esse Cristo que enviou a gente, sem que a gente perdesse a identidade, vai nos dar uma capacidade absurda. Ele diz: vocês vão como ovelhas no meio de lobo, mas o que ovelha não faz, vocês vão fazer. Ele diz: olha, vocês pisarão serpentes e cadeados, vocês esmagarão escorpiões, vocês comerão coisas mortíferas e elas não lhe farão dano algum. Vez ou outra dá dó de alguém que chega pra gente e diz: rapaz, cuidado, colocar o teu nome na boca do sapo, 7 palmos embaixo da terra. A gente diz: tadinho do sapo, porque ele morreu e a gente continua vivo, a gente continua de pé, a gente continua celebrando a graça e a revelação de Jesus Cristo que em nós opera. Agora ouça isso: o que aconteceu a Jesus está prestes a acontecer neste tempo presente, e já aconteceu em outro tempo antes de nós, na vida dos nossos irmãos. O que? Jesus já entregou a perspectiva e ele disse: sereis odiados por amor de meu nome. Quando isso acontecer, não é de vocês que eles zombam, não é de vocês que eles escarnecem. Quando eles acham que vocês fazem parte de um conjunto folclórico, quando eles colocam vocês para serem temas de novela, quando eles colocam um núcleo eclesiástico dentro de uma novela, aonde os crentes aparecem todo estranho, num culto frio, dá vontade de dizer ao produtor: venha visitar um culto pentecostal de verdade para vocês melhorarem a cenografia da novela, porque nosso culto não é assim não. Mas não tem como, porque eles veem a coisa num cenário folclórico. As nossas línguas lhes são engraçadas. A nossa simplicidade para eles é atestado de pobreza. Parece que eles não sabiam que desde os dias de Jesus, o ministério de Jesus era sustentado por mulheres do alto escalão do governo de Roma. Parece que eles não sabem que na nossa plateia, e é isso que eles não entendem, que reino, que igreja é essa que pega o pobre, que não mora na rua, asfaltada, coloca ele para ser pastor. Quantas igrejas eu entrei, o pobre está sentado no púlpito e o prefeito da cidade me recebendo na portaria, sendo obreiro. Eles não entendem. O povo se une, o corpo de Deus é unificado, o corpo de Jesus é unificado. E quando isso acontece, a massa vem. Imagine um lugar que tem lugar para todos. Imagine um lugar onde o pobre não lembra que é pobre e o rico esquece o dinheiro que tem. É por isso que eles querem colocar em nós um rótulo de preconceito, porque eles sabem que todavia a nossa bandeira sempre foi o amor. O que aconteceu com Jesus? Milagres, prodígios, maravilhas, multidões. Milagres, prodígios, maravilhas, multidões. Milagres, prodígios e 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 maravilhas, multidões. Milagres, palavra, prodígios, maravilhas, multidões. Milagres, palavra, prodígio, maravilha, multidões. Aí Jesus foi aumentando: palavra, milagres, prodígios, maravilhas, multidões. Palavra, milagres, prodígios, maravilhas, multidões. E o sistema romano, e os sumos sacerdotes, e o clero religioso começou a ficar apavorado. Por que está apavorado? Se quem segue Jesus são as prostitutas. Por que está apavorado? Se Jesus está entrando na casa dos diminuídos. Por que está apavorado? Se Jesus está olhando para quem nunca foi visto. Por que está apavorado? Sabe por quê que eles estão apavorados? Porque eles não sabiam quantos eram e quão poder tinham. Irmã Camila, o que você está dizendo? Quando aquilo que carregamos em Jesus é grande, o povo se curva diante daquilo. Meus irmãos, o que você está dizendo, irmã Camila? Eu estou dizendo que ninguém para a marcha da igreja. A igreja não para de crescer. Não é porque ela está dando emprego, não é por causa de assistência social, é porque a gente se une com um único propósito: a adorar o Senhor que pode, que abre porta, que dá palavra, que ensina, que quebra elos de dependência. As pessoas que seguiam a Jesus sabiam que elos de dependência estavam sendo quebradas.
era gente que se descobria. Maria Madalena, daquela a qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos. Que gente é essa? Gente que se descobre. Gente que lá no mundo achava que não era ninguém. De repente vem para a casa de Deus e se descobre um pregador, se descobre um adorador, se descobre um empresário, se descobre um líder. Começaram a ficar apavorados, porque quando o povo cresce, o sistema tem medo. Quando o povo se acha, o sistema teme. E aí? E aí foi crescendo, foi crescendo. Por isso Jesus dizia, não contem para ninguém o que eu fiz. Porque ele queria continuar fazendo o que fazia, mas seria impossível à medida que a sua fama percorria. E ele seria capturado. Vai Jesus ao Getsemane para fazer uma oração. Está doendo tanto ter que cumprir tudo o que foi dito, que ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por que Jesus está usando o termo cálice? Porque cálice era onde se colocava parte do sangue do cordeiro que era degolado. Ele sabe, o cordeiro vai ser entregue agora, mas já foi degolado desde antes da fundação do mundo. O que está acontecendo agora é apenas o cumprimento do que o Pai já revelava para ele antes. Aí o texto diz que ele orando assim, o anjo para do seu lado para o consolar. Por que consolar? E ele começa a chorar muito mais. Por que diante de certos consolos a gente aumenta o nível do choro? Sabe por quê? O texto diz que o anjo impunha-lhe a mão sobre o ombro e o consolava. Tem consolo que faz a gente chorar muito mais. Por quê? Porque não é o consolo que diz, tá bom, você está livre. É o consolo que diz, vai e cumpre. Não é o consolo que vem para trazer escape, dizendo eu vou te livrar. Não, é o consolo que diz, você casou, agora leva até o final. Não é o consolo de quem te diz, tá bom, pode largar o ministério e virar empresária. Não, é o consolo que diz, você pode até ser empresária, mas eu não te deixo largar o ministério. Não te dê, vai e cumpre tudo o que foi dito. O texto diz que vendo o anjo chorou muito mais. E foi e cumpriu. Está Jesus preso e amarrado agora, depois de tudo isso que eu falei, no Calvário. Maria chorando copiosamente, João desesperado, e Jesus preso no Calvário. Aí o texto vai dizer, mais uma vez, são pelo menos 3 vezes só em João 19, sem contar todos os evangelhos. E para que se cumprisse o que foi dito dele, pediu de beber água. Fez isso por quê? Porque sabia que iriam lhe entregar vinagre. A gente aguenta viver o que não espera, mas está preparado para suportar. Difícil é quando o Senhor diz, passa pelo que você sabe, consciente de que você tem que ser humilhado. É mais ou menos o que Davi fez quando Simei o amaldiçoava e o seu valente tirou a espada e disse, quem esse cão está pensando que é? Para falar assim com Davi, quando Davi estava em fuga nos dias de Absalão, seu filho. E aí ele diz assim, eu vou lá e vou cortar a cabeça desse cachorro agora. Aí Davi diz que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, enfia essa espada na bainha, porque se Deus disse amaldiçoa Davi, Davi quer cumprir tudo que Deus tem para ele, porque vai que vendo ele amaldiçoar-me, amém, não se levanta o Senhor e toma uma decisão ao meu respeito. Alguém está dizendo para você, se poupa, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu não te dei coraça para se poupar, eu coloquei escudo para você ir para cima. Alguém está dizendo para você, o que disse Pedro para Jesus Cristo, quando falava da sua crucificação, disse para ele, não faça isso contigo mesmo. Algumas pessoas dotadas do que elas chamam de amor, e até mas amor precisa ser doutrinado, precisa ser ensinado, olham para a gente e dizem, não faça isso com você mesmo, não faça isso com você mesmo. Só que o Senhor está dizendo, não é ninguém que está fazendo isso com você mesmo, eu te coloquei aonde você está, eu te quero aonde você está, e o que eu te dei não foi covardia para se poupar,
topar, foi coragem para ir para cima. Olhe para alguém aí agora do teu lado e diga para essa pessoa: vai para cima, vai para cima. Olhe aí para alguém e diga: vai para cima, vai para cima. Pega na mão de alguém e diga: vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima, para cima, para cima. Não deixa de viver teu ministério, não deixa de cumprir o teu trabalho, não deixa de viver a tua chamada. Para cima, para cima, para cima. O Senhor nos diz: para cima. Oh! Adore a Ele, adore a Ele. Ouça isso. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo. Sabe por quê? O maior escândalo não é ter que viver um período de humilhação por intermédio de quem quis nos envergonhar. O pior escândalo é olhar-se diante do espelho e ver que a gente não foi tudo o que poderia ter sido, porque viveu na expectativa de quem estava à nossa volta e não de quem estava sobre nós. Ele olha para Pedro e diz, ele não diz para trás de mim, Pedro, ele diz para trás de mim, Satanás. Ô Senhor, está falando comigo? Não, Pedro, eu estou falando com esse diabo que está te usando aí agora. Não é amigo, é diabo. Não é conselho, é inferno. É ele que está dizendo para você: você já sofreu demais, larga esse negócio de igreja, cara. Eita, desde que você trabalha no círculo de oração, tua vida é de perseguição em perseguição, clamor em clamor. Larga isso, isso não é vida não. E a gente tem que dizer: realmente não é vida, é renúncia, é ministério, é entrega, é sangue, é cruz, é corpo, é vida, é tudo. Jesus diz: o que de mim foi dito, eu nasci para cumprir. Está pensando o quê? Que você nasceu para só andar com roupinha de moda? Você está pensando o quê? Que riquezas estão passando na tua mão para você aprender o que é grife? Desculpa, com todo respeito, se enxerga, você nasceu para cumprir um propósito, e tudo isso é apenas um adorno diante da chamada que Deus te confiou. Cumpre o teu propósito. Segunda coisa, Cristo jamais, óbvio isso, poderia fugir do que lhe era proposto, porque seu nascimento estava embasado naquilo que foi dito dele. O que é que você está dizendo, irmã Camila? Estou dizendo que quem está querendo fugir do que precisa cumprir, vai ver que não nasceu para outra coisa. E como é que você vai descobrir isso? Do mesmo jeito que Moisés descobriu, do mesmo jeito que Elias descobriu, do mesmo jeito que Paulo descobriu. Como? Não é você que tem um ministério. Vou até te dar um conselho: para de abrir a boca toda hora para dizer meu ministério, meu ministério, meu ministério. Porque a qualquer hora dessa, tu vai topar na frente com uma pedra de esquina, que vai olhar para você e vai te provar que o machado é emprestado. E vai dizer o seguinte para você, aqui ó. Você sabe quando que a gente descobre que o ministério não é meu nem seu? Quando a gente tenta largar. É nessa hora que a gente descobre. Quando a gente fica com medo das ameaças, quando a gente fica perturbado com a quantidade de indireta em rede social, dessa gente pífia que não tem coragem de olhar a gente no olho, porque não sabe o que é carregar a marca de Jesus e fica atrás de uma fortaleza digital, escrevendo textinhos do tipo: tem gente que... Essa gente que acha que é ministério, e no YouTube, e no Facebook, e ficar postando todo tipo de comentário como se aquilo fosse crítica construtiva. Me diz o que você construiu, abençoado, para eu saber quem é você. Aí quando a gente pensa que não vai aguentar mais isso, diz assim: eu vou sair. Só que o que a gente não percebe é que já se envolveu demais. É impressionante, você senta no último banco, vai num trabalho de ciclo de oração que ninguém te conhece. Aí a irmã diz assim: a oportunidade está com a... E você está desviando a cabeça, ela está com a... Ali, você irmãzinha. Aí você levanta o dedinho e diz assim: não, passou muito tempo dizendo meu ministério, meu ministério.
Aí agora que está com vontade de correr, Jesus te pegou e disse: vou te mostrar que o ministério não é teu, é meu. O que isso significa? Ele está dizendo para mim e para você: não é você que tem um ministério, é o ministério que tem você. Não é você que tem uma chamada, é a chamada que te tem. Ele está dizendo: não foi você que me pegou, foi eu que te peguei. Você canta assim porque eu te peguei. Você tem graça porque eu te peguei. Você tem coragem porque eu te peguei. Eu te peguei, é você que eu peguei. E você vai cumprir. Você vai cumprir.